Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de questão da OAB. Nesse enunciado nós temos que um deputado federal chamado José, ele deu uma entrevista na sua residência e nessa entrevista ele acusou uma adversária política de desvio de verbas públicas. Ainda, ele emitiu uma opinião com ofensas de cunho pessoal, sem nenhuma relação com o mandato parlamentar. Diante desse caso, o examinador quer que a gente responda a alternativa correta conforme a reiterada jurisprudência do STF. Bom, então nós vamos ver qual é essa jurisprudência do STF. O tema da questão é a imunidade parlamentar. Ela está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Pessoal, essa imunidade visa garantir aos congressistas a liberdade do exercício do mandato deles, de modo que eles não sejam perseguidos pelas suas opiniões, pelas suas palavras e votos. Toda profissão que exerce um chamado munus público vai ser acompanhada de diversas prerrogativas. Assim é com os advogados, com os juízes, com os promotores e também com os parlamentares. E qual que é, então, a jurisprudência do STF que o examinador quer saber? O STF entende que essa imunidade independe do local. Então, não importa se o parlamentar ele proferiu essas opiniões, palavras e votos dentro do parlamento ou fora dele. No caso aqui, o Josué falou isso numa entrevista na casa dele. Nem por isso ele perde a imunidade parlamentar. E o segundo requisito é que essas manifestações elas devem guardar pertinência com o mandato, ou seja, tem que ser uma correlação entre aquilo que o parlamentar falou e o mandato que ele exerce, porque isso não é uma garantia individual, mas sim uma garantia decorrente do exercício do cargo. E aqui eu trouxe para vocês justamente um julgado de relatoria do ministro aposentado Celso de Mello, que vai trazer essa jurisprudência que o nosso examinador quer saber. E eu destaquei para vocês justamente o trecho em que ele fala que a imunidade parlamentar ela se dá independentemente do locus, do âmbito espacial em que proferidos as palavras, os votos e as opiniões do parlamentar, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato representativo. Então, pessoal, vamos lembrar, o local importa? Não. Pode ser na casa dele, pode ser num evento público, pode ser dentro do parlamento. Mas aquilo que ele falou só vai estar resguardado pela imunidade parlamentar se houver uma pertinência com o exercício do mandato representativo. Então, vamos lá para as alternativas. Na alternativa A, nós temos que o José poderá ser responsabilizado penal civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline, que não guardem relação com o exercício do mandato parlamentar. Pessoal, aqui a gente nem tem que pensar, analisar se guarda ou não guarda relação. O próprio examinador já colocou no enunciado que as ofensas que ele proferiu não guardam relação com o mandato parlamentar. Portanto, ele pode sim ser responsabilizado pelas ofensas que ele proferiu. A alternativa está correta. Na alternativa B, está dizendo que o Josué está protegido pela imunidade, porque essa imunidade tem caráter absoluto e impede a responsabilização por quaisquer das declarações prestadas à revista. Nós já vimos, pessoal, que ela não tem um caráter absoluto. Por quê? Porque tem que haver uma correlação entre aquilo que foi dito, entre a manifestação do parlamentar e o exercício do mandato dele. Então, a alternativa ela está errada. Na alternativa C, está dizendo que a imunidade do Josué pode ser afastada, uma vez que as declarações por ele prestadas foram fora da Casa Legislativa, independente de estar ou não relacionadas ao exercício do mandato. Justamente o contrário da jurisprudência, né, pessoal? Aqui o nosso examinador ele bagunçou as informações.
Então, o fato de ele estar fora da Casa Legislativa não afasta a imunidade dele. Mas o fato de as ofensas que ele proferiu não terem nenhuma relação com o mandato, isso sim vai afastar a imunidade dele. Então o examinador buscou confundir a gente, então ele não poderá ter sua imunidade afastada, e também está errado porque a imunidade depende de as manifestações estarem ou não relacionadas ao exercício do mandato. E por fim chegamos na alternativa D, e ela está dizendo que o STF declarou a inconstitucionalidade da imunidade material do parlamentar. Isso está errado, pessoal. Nós acabamos de ver aqui um exemplo, eu coloquei para vocês uma ementa de um julgado do STF, no qual reconheceu a imunidade parlamentar, observando aqueles requisitos, que independe do local em que a manifestação foi proferida, mas que precisa haver uma pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato parlamentar. Portanto, a alternativa ela está errada. E chegou a hora da nossa revisão. O tema da aula de hoje foi imunidade parlamentar. Nós vimos que independe do lugar em que a manifestação é proferida, ou seja, pode ser dentro do parlamento ou fora do parlamento, mas é necessária uma pertinência entre aquilo que foi dito e o mandato do parlamentar. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. O link da prova e do gabarito estão na descrição. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!